Milhões de toneladas de produtos agrícolas precisam ser colhidos em apenas poucas semanas curtas. Centenas de máquinas gigantes trabalham dia e noite. Mas como os agricultores conseguem controlar um processo tão gigantesco assim? Assim que o dia amanhece, todo o campo de aipo já começa uma corrida contra o tempo. A missão do agricultor é uma só: colher 5.000 quilos de aipo. Cada agricultor se curva rente ao chão segurando a faca para cortar limpo a base. Depois, as folhas de cima também são removidas rapidamente. Os talos verdes e frescos de aipo são colocados ordenadamente nos cestos de plástico. Eles repetem esse trabalho milhares de vezes, ritmados como uma linha de produção viva. Quando o cesto fica cheio, os agricultores os carregam na caminhonete. Toneladas de aipo saem do campo todos os dias, seguindo direto para a fábrica de processamento. Lá serão lavados, classificados e embalados antes de chegarem às prateleiras dos supermercados. Em Taiwan, existe um tipo de fruta que já foi escolhida como tributo aos imperadores da dinastia Qing. É o pomelo wendan. De agosto a outubro, a temporada de colheita começa. Os agricultores montam escadas e sobem alto entre as copas densas das árvores. Eles colhem fruta por fruta, girando o cabo suavemente para não machucar a casca fina. O trabalho é lento e demorado, mas é exatamente essa paciência que mantém cada pomelo com a melhor qualidade, digna da fama que um dia pertenceu à realeza. Se quiser, você pode comprar um por apenas cerca de 3 a 5 dólares. Taiwan também é famosa pelos talos de lótus branco. Para colher esse legume especial, o agricultor precisa se submergir no lago por várias horas seguidas. Debaixo d'água, eles puxam com força o talo de lótus branco. Depois, sacodem e lavam vigorosamente o talo para soltar a lama e a areia, criando redemoinhos que se espalham por toda a superfície do lago. Uma cena ao mesmo tempo caótica e fascinante. Cada maço pequeno é amarrado com cuidado, carregado no caminhão e levado direto para a fábrica. Lá, passam por 3 lavagens seguidas, a camada externa e todos os defeitos são removidos. Esse trabalho árduo cria um produto agrícola de alto valor, gerando mais de 16 milhões de dólares por ano. E ainda nessas mesmas águas, existe um tubérculo mais espinhoso esperando para ser colhido, a castanha d'água. Mais de 80% da produção mundial de castanha d'água vem da China, seguida pela Tailândia e pelo Vietnã. Quando a temporada de pico chega em setembro e outubro, os agricultores vestem roupas impermeáveis da cabeça aos pés e entram fundo na lama fria. Eles se curvam procurando cada castanha vermelha em forma de pequeno chifre escondida debaixo d'água. Sem máquinas, sem linha automática. Cada castanha é colhida com cuidado, pedacinho por pedacinho, devagar, com esforço, mas é exatamente essa persistência que cria o suprimento para milhões de refeições em toda a Ásia. O próximo lugar são as encostas montanhosas densas. Os agricultores caminham silenciosos no meio da névoa matinal, os olhos procurando os brotos de bambu escondidos entre os densos arbustos de bambu.
Ao encontrar, eles rapidamente balançam a faca e cortam rente à base, sem hesitar, porque se demorarem só alguns dias, eles endurecem e perdem a doçura natural. Cada broto é colocado no cesto carregado nas costas, o cesto ficando cada vez mais pesado a cada passo montanha abaixo. Ao pé da montanha, os compradores já esperam para comprar e transportar para a fábrica. Uma fábrica pode processar mais de 8.000 quilos de brotos de bambu por dia, transformando os pequenos brotos em produtos prontos para serem distribuídos pelo mercado. Outro produto famoso na Ásia é o chá de crisântemo. Esta região atualmente responde por até 39,8% da participação de mercado global de chá de crisântemo. Assim que o sol nasce, os crisântemos totalmente abertos ainda com orvalho são colhidos imediatamente. O período antes das 9 horas da manhã é o momento dourado, quando o aroma e as propriedades medicinais estão no melhor nível. Eles colhem cada flor com delicadeza, deixando um pedacinho curto de caule para preservar a estrutura das pétalas. Apenas poucas horas depois, os sacos de malha já estão cheios de branco puro. Como é colhido quase o ano todo, a produção de crisântemo para chá é sempre abundante, atendendo à enorme demanda de um mercado que não para de crescer. O próximo produto é a banana. O mercado global de banana é projetado para chegar a cerca de 146 a 150 bilhões de dólares até 2026. Quando a fruta começa a amadurecer e se preparar para ficar madura, os agricultores colocam sacos de proteção ao redor de cada cacho de banana para evitar insetos e impactos. No dia da colheita, uma equipe de 2 pessoas trabalha em perfeita sintonia. Uma usa a faca para cortar todo o cacho do tronco, a outra imediatamente segura e carrega para fora do campo. Todos os movimentos precisam ser rápidos para garantir o ritmo e a qualidade. Bem na saída do pomar, as bananas são separadas do cacho, lavadas por alto e enviadas direto para a fábrica de processamento, começando sua jornada até o mercado global. Diferente dos produtos agrícolas citados acima, a colheita de arroz hoje já é mecanizada. Nos campos dourados maduros, a colheitadeira combinada começa a se mover. A cabeça de corte varre cada fileira de arroz, colhendo tudo em apenas poucos minutos. Logo em seguida, o arroz é enrolado na câmara de debulha. Dentro, o sistema giratório forte separa os grãos da espiga em apenas poucos segundos. Os grãos de arroz continuam passando por peneiras vibratórias e ventiladores. A palha, o colmo e a casca leve são soprados para longe, restando apenas os grãos de arroz limpos. Quando a câmara fica cheia, um tubo de descarga longo se estende e despeja o fluxo de arroz dourado no caminhão. Graças a essas máquinas, a produção mundial de arroz no ano 2025/26 pode chegar a 540,4 a 541,3 milhões de toneladas. O próximo produto é o mel. O relatório mais recente mostra que os americanos consomem até 312,34 milhões de quilogramas de mel por ano, e a maior parte disso é importada. Para obter esse líquido dourado, os apicultores precisam enfrentar diretamente milhares de abelhas que protegem a colmeia. Eles usam sopradores de fumaça para afastar as abelhas dos quadros cheios de mel. Quando as abelhas recuam, cada quadro pesado de cera é retirado com cuidado.
Depois, o mel é extraído por máquina centrífuga, girando uniformemente para que o mel escorra para o fundo do barril. O resultado final são baldes de mel puro, dourado e viscoso, prontos para chegar a bilhões de consumidores. O próximo lugar que vamos explorar juntos é o pomar de pitaia. Todo ano, a produção mundial de pitaia ultrapassa 2 milhões de toneladas. Uma temporada pode render 3 a 4 colheitas, cada planta dando de 30 a 50 frutos. E para manter a frescura, os agricultores escolhem colher de manhã cedo ou no fim da tarde, antes que o sol faça a fruta perder água. Eles usam tesoura para cortar cada fruta uma a uma, com movimentos decisivos mais suaves para não arranhar a casca fina. Depois de colher, a pitaia é colocada com cuidado em cestos plásticos, levada para a área sombreada antes de ser vendida aos compradores. Dali, essas frutas vermelhas vibrantes podem aparecer na mesa como fruta fresca gelada ou um suco doce e suave num dia de verão. Se as escamas da pitaia são macias e inofensivas, os espinhos do durião podem machucar o agricultor se ele descuidar por um segundo. Por isso, o durião não pode esperar amadurecer totalmente na árvore e precisa ser colhido 4 a 8 dias antes. Este é um pomar de durião no Vietnã. Com frutos pendurados alto, os agricultores sobem na árvore, cortam e soltam suavemente para quem está embaixo pegar. Para os frutos mais baixos, eles colhem em pé no chão, mas ainda precisam ter cuidado com os espinhos afiados. Em 2025, a produção mundial de durião aumentou fortemente. Só o Vietnã deve alcançar 1,55 milhão de toneladas com receita de exportação acima de 3,5 bilhões de dólares. Graças ao avanço da ciência e da tecnologia, alguns produtos agrícolas não precisam mais de colheita manual. Por exemplo, a pimenta. Máquinas como essas conseguem separar cada pimenta do galho rapidamente. As pimentas que acabam de sair da planta são imediatamente levadas para a seção de limpeza preliminar, onde folhas secas e areias são removidas. Quando o compartimento fica cheio, os operários controlam a máquina e despejam centenas de quilos de pimenta direto no reboque que roda ao lado. A poeira sobe porque os talos estão secos e quebradiços, mas em troca, o esforço humano é reduzido drasticamente e a velocidade de colheita dispara. O mercado global de pimenta deve chegar a mais de 43 milhões de toneladas até 2026. O processo de colheita de soja hoje também é mecanizado. Ao entrar no campo, a colheitadeira combinada corta rente à base de cada fileira de soja e, ao mesmo tempo, puxa toda a planta para a câmara de processamento. Dentro, o sistema de debulha gira em alta velocidade e separa os grãos da vagem e do talo em um piscar de olhos. Os grãos caem no grande reservatório acima da máquina, enquanto os talos e vagens mais leves são soprados para trás, devolvendo uma camada de resíduos ao campo. Tudo acontece em poucos segundos, muitas vezes mais rápido e eficiente do que a colheita manual na mesma área. De acordo com as previsões do USDA, a produção mundial de soja na safra 2025 a 2026 deve chegar a cerca de 425,7 milhões de toneladas. Outro legume raiz comum é o rabanete. Todo ano, o mundo produz cerca de 7 milhões de toneladas de rabanete.
Para colher rabanete, primeiro os agricultores usam a foice para cortar limpo as folhas verdes, revelando o corpo branco do legume escondido sob a terra. Quando o canteiro fica limpo, a máquina escavadora começa a avançar. A lâmina escavadora vira a terra, levantando cada rabanete do solo. O que resta fica bem mais simples. Os trabalhadores só precisam andar ao longo da fileira, pegar os rabanetes que acabaram de ser levantados e juntá-los. Depois, os rabanetes são levados para a fábrica, onde cada dia pode processar até 10.000 quilos. Os trabalhadores os transformam em rabanete em conserva ou seco, prontos para o mercado. O próximo produto é o mirtilo. Em escala industrial, costuma-se usar máquinas vibratórias nas árvores para colher. O equipamento passa ao longo das fileiras, criando vibração suficiente para os frutos maduros caírem nas bandejas de coleta abaixo. Depois, os mirtilos passam pela esteira de classificação e vão para os recipientes. Nas fazendas pequenas, o método manual ainda é o preferido. Os colhedores usam as mãos para escolher cada fruta madura nos arbustos baixos. A fruta é colocada com cuidado em baldes ou cestinhas pequenas, enchendo aos poucos a cada passo. Aqui em Califórnia. A manga também costuma ser colhida manualmente. Mesmo assim, a produção dessa fruta se mantém alta, projetada para alcançar 65 milhões de toneladas no ano 2026. Nas fazendas de porte médio e pequeno, os donos costumam contratar centenas de trabalhadores para colher a tempo. Assim que o sol nasce, todo o pomar já fica animado com vozes e risadas. Os colhedores escolhem cada fruta no ponto certo de maturação, giram levemente e soltam do galho para garantir qualidade. Cada manga é colocada com cuidado no cesto, e em apenas poucas horas da manhã, centenas de cestos já estão transbordando. Quando bem organizada, a força humana pode criar uma produção gigantesca. Diferente de muitos produtos agrícolas que precisam de grandes jardins ao ar livre, o cogumelo tremela cresce em ambientes fechados. Eles são cultivados em substrato de serragem e nutrientes embalados em sacos plásticos ou garrafas. Quando o cogumelo atinge cerca de 13 a 14 centímetros, os trabalhadores começam a colher. Eles levantam delicadamente cada bandeja de cogumelos do suporte, selecionando com cuidado para garantir qualidade uniforme. Essas bandejas de cogumelos são levadas por esteira até a seção de processamento. Ali, a base é cortada. Depois os cogumelos são limpos, secos ou processados imediatamente para manter o frescor. Esta fábrica pode produzir até 200 toneladas de cogumelo tremela por ano. O último produto da nossa jornada de hoje é o trigo sarraceno. O mercado global de trigo sarraceno é projetado para crescer de 1,6 bilhão de dólares em 2026 para 2,5 bilhões de dólares até 2033. Quando a safra chega, a colheitadeira começa a operar. A cabeça giratória gira continuamente, empurrando suavemente os talos secos de trigo sarraceno em direção à lâmina de corte. A barra de corte transversal passa rente ao chão, levando toda a planta para a câmara de processamento interna.
Ali, o sistema de debulha forte trabalha com vigor, separando os grãos do talo e da espiga em um piscar de olhos. Os grãos limpos de trigo sarraceno são coletados no reservatório, enquanto a palha é jogada para trás, fechando um ciclo de colheita preciso e eficiente. Poucos sabem que nos próximos 30 anos, a demanda global por alimentos aumentará mais de 50%. Isso significa que a cada ano, a humanidade precisará de mais dezenas de milhões de toneladas de produtos agrícolas para alimentar o mundo. Como os agricultores podem colher um volume tão gigantesco? É assim que eles estão fazendo. Para ter o molho de mostarda familiar na mesa todos os dias, tudo começa em vastos campos. Quando a colheitadeira começa a se mover, as barras do molinete frontal giram continuamente, conduzindo suavemente as plantas de mostarda secas para o sistema de corte abaixo. O caule inteiro é então levado para o interior da máquina para separar as sementes de mostarda do caule e da casca externa. O caule e a casca seca, após a separação das sementes, são triturados pela máquina e soprados para fora através da saída traseira. Enquanto isso, as sementes de mostarda limpas são descarregadas em um caminhão que corre em paralelo ao lado, garantindo que o processo de coleta não seja interrompido por nenhum minuto. Graças a operações mecanizadas precisas, a semente de mostarda tornou-se uma indústria global. O mercado de sementes de mostarda está avaliado em 5,1 bilhões de dólares em 2025. O próximo local é o Jardim de Morangos. A previsão é que este ano a produção global de morangos atinja a marca de 10,2 milhões de toneladas. Com o método tradicional, os agricultores precisam se curvar sobre os canteiros, usando mãos habilidosas para colher suavemente cada fruta uma a uma e colocá-las diretamente em caixas plásticas. Este é um trabalho que exige meticulosidade absoluta e alta paciência por muitas horas contínuas. Hoje, uma nova história está surgindo com robôs de colheita de morango. O sistema de câmeras montado no corpo da máquina varre continuamente as fileiras de plantas para identificar com precisão as frutas maduras. Imediatamente depois, braços robóticos aproximam-se e cortam cada fruta de forma precisa. Ao contrário dos morangos, a colheita da chicória foi mecanizada em larga escala. Primeiro, a unidade de poda na frente da máquina corta a parte das folhas verdes. Logo em seguida, o sistema de escavação penetra profundamente no solo para levantar todo o sistema radicular sem quebrá-lo. As raízes, juntamente com terra e pedras, são levadas para um sistema de esteira vibratória de malha para uma triagem preliminar. Em seguida, são armazenadas em um compartimento. Quando o compartimento está cheio, a chicória é descarregada diretamente no caminhão que corre em paralelo através de uma longa esteira de descarga, garantindo que o processo de colheita ocorra continuamente e atinja a produtividade ideal. O processo de colheita de oxicoco hoje também é apoiado por máquinas modernas. Primeiro, os agricultores bombeiam água para encher os pântanos de cultivo para fazer as frutas flutuarem na superfície da água.
Em seguida, os agricultores utilizam vibradores de árvores especializados. Esses dispositivos vibram suavemente o tronco da árvore para separar a fruta dos galhos, mas garantindo que não danifiquem a plantação. Depois disso, os trabalhadores operam máquinas para puxar seções de barreiras, booms, pesadas para reunir gradualmente os cranberries em um só lugar. Quando uma quantidade suficiente é reunida, os cranberries são sugados diretamente para o caminhão. Graças a este método, a indústria de cultivo de cranberry atingiu uma escala incrível. Somente os agricultores americanos produzem cerca de 8 bilhões de barris de cranberries por ano. A precisão das máquinas também intervém profundamente em setores que exigem técnicas específicas, como o cultivo de tulipas. Vocês podem se surpreender ao ver os produtores cortando ativamente toda a parte das flores vibrantes, logo quando começam a desabrochar. Embora pareça um desperdício, este é um passo necessário para que a planta concentre toda a sua energia no bulbo, em vez de continuar a nutrir a flor. Quando o verão chega, é hora de colher os bulbos de tulipa. A lâmina de escavação revolve suavemente a camada de terra, trazendo cada aglomerado de bulbos para a superfície sem danos. Logo em seguida, um sistema de peneira vibratória remove terra, areia e folhas secas, preparando para o próximo passo de limpeza. Os bulbos de tulipa são então colocados em tanques de água para serem limpos e, em seguida, transferidos por esteira para outro vagão. Daqui, são transportados para armazéns de conservação, aguardando a próxima temporada de plantio. O próximo local é um vinhedo verdejante. O agricultor corta cada cacho de uvas suculentas que se escondem sob a copa de folhas verdes. Suas mãos movem-se rapidamente, mostrando a perícia aprimorada ao longo de dezenas de safras. Cada cacho, após cortado, é colocado imediatamente em uma caixa. Eles serão transferidos para a fábrica para serem embalados e classificados antes de serem vendidos no mercado. No entanto, para uvas usadas na fabricação de vinho, a forma de colheita é completamente diferente. Utilizam-se vibradores de árvores, criando uma vibração suficiente para fazer as frutas caírem em bandejas de coleta. A partir daí, as uvas são rapidamente transferidas para recipientes. Graças à combinação entre tradição e mecanização, a produção global de uvas aumenta constantemente. Até 2026, prevê-se que a produção mundial de uvas atinja 82,6 milhões de toneladas. O próximo produto é o repolho. Quando a colheitadeira se move ao longo das fileiras retas de repolho, o processo de colheita ocorre de forma rápida e precisa. A cabeça de corte da máquina corta o talo do repolho rente à base, separando cada repolho redondo e firme do solo em apenas um instante. A partir daqui, o repolho é levado para uma esteira inclinada para remover a parte das raízes restantes. Eles continuam a se mover através de um sistema de rolos, onde as camadas mais externas de folhas são separadas. Na etapa final, os trabalhadores inspecionam e classificam diretamente na esteira. Os repolhos que atingem os padrões são transferidos para o caminhão que corre em paralelo ao lado.
A seguir, chegaremos aos pomares de caqui na China. Este país produz atualmente até 77% da produção total de caqui do mundo. A cada temporada de colheita, milhões de caquis são colhidos manualmente para garantir a melhor qualidade. Os agricultores podem usar tesouras para cortar ou colher diretamente à mão, mas o ponto comum é sempre tentar manter o pedúnculo intacto. Isso ajuda o caqui a ser conservado mais facilmente e a manter o frescor por mais tempo. Para os caquis que crescem no alto da copa das árvores, o colhedor usará uma vara para colher. Cada fruta é descida com cuidado. Graças a essa paciência e meticulosidade, os caquis maduros podem manter todo o sabor ao chegarem às mãos dos consumidores. Ao contrário do caqui, a maçã para cidra costuma ser colhida por vibradores de árvores para economizar tempo e esforço. Quando a máquina opera, o braço mecânico sacode fortemente o tronco da árvore, fazendo com que as maçãs maduras caiam no chão em pouquíssimo tempo. Logo em seguida, a máquina coletora de maçãs move-se ao longo da fileira de árvores. Ela varre rapidamente, coletando todas as maçãs que caíram no chão. As maçãs são levadas para o interior da máquina e passam por uma esteira para remover folhas e galhos. Por fim, serão armazenadas em grandes caixas, prontas para as próximas etapas. Em todo o mundo, o arroz ainda mantém um papel insubstituível nas refeições diárias. Prevê-se que a demanda global por arroz aumente cerca de 25% nos próximos 25 anos. Iniciando o processo, a unidade do molinete de corte e as lâminas frontais coordenam-se para cortar a base do arroz. Os feixes de arroz que acabaram de cair são guiados para o sistema de rosca transportadora central. Dentro da máquina, as peças operam continuamente para friccionar e separar os grãos da espiga de arroz. Ao mesmo tempo, o sistema de peneira removerá poeira e impurezas, ajudando o grão de arroz a tornar-se gradualmente mais limpo durante o movimento. Finalmente, os grãos de arroz limpos são levados para o tanque de armazenamento acima da máquina, prontos para a próxima etapa de transporte. O resto da palha é empurrado para trás, espalhando-se uniformemente sobre a superfície do campo. Embora não seja um alimento essencial como o arroz, o tabaco também é produzido em grande quantidade. A produção global de tabaco mantém-se em torno de 6 milhões de toneladas por ano. A máquina utiliza força mecânica para arrancar as folhas de tabaco maduras do caule ao passar por elas. Esse processo ocorre continuamente, ajudando a separar as folhas rapidamente sem precisar cortar a planta inteira, economizando significativamente tempo e mão de obra. As folhas de tabaco frescas que acabaram de ser arrancadas seguirão pelo sistema de esteira dentro da máquina. Aqui, as palhetas da esteira levam as folhas de uma posição baixa para o compartimento traseiro. Depois disso, as folhas de tabaco são transportadas para a fábrica de processamento. O próximo produto é o tomate. Ao entrar em áreas de cultivo em escala industrial, vocês verão a dominância das máquinas colheitadeiras de tomate.
Em vez de colher cada fruta, a cabeça da máquina cortará todo o caule da planta rente à base e o levará rapidamente para o sistema de esteira. Aqui, movimentos vibratórios fortes farão com que o tomate se separe do caule e das folhas. Durante o movimento na esteira, a terra que adere à fruta é removida gradualmente. Por fim, os tomates maduros são despejados diretamente no container do caminhão que espera ao lado, prontos para sair do campo e entrar na cadeia de consumo. Em seguida, vamos ver como os agricultores colhem a cereja preta, Black Cherry. A colheitadeira de cereja preta opera conforme um processo semiautomático fechado para garantir a melhor qualidade da fruta. Dentro da câmara da máquina, eixos vibratórios com várias varetas radiantes criam vibrações de alta frequência para separar a fruta madura dos galhos de forma suave. Centenas de cerejas pretas caem na calha de coleta em um piscar de olhos. A esteira transferirá as cerejas pretas para a área de embalagem. Aqui, os trabalhadores inspecionam e organizam as frutas diretamente em bandejas plásticas, ajudando a manter o frescor original e a minimizar danos causados por múltiplos transportes. Ao contrário da cereja preta, a colheita da tangerina atualmente ainda é feita, em sua maioria, de forma manual. O colhedor seleciona cada fruta que tem a superfície brilhante e redonda uniforme, depois gira levemente ou usa tesouras para separar do galho. As tangerinas que atingem os requisitos são colocadas imediatamente em cestos usados pela pessoa, ajudando-a a manter um ritmo de colheita contínuo sem interrupções. Quando o cesto está cheio, eles são levados para o ponto de coleta no jardim. Este trabalho de colheita é realizado principalmente por mão de obra imigrante, com uma remuneração que varia entre 10 a 15 dólares por hora. Em vastos campos de cenoura, a colheita é realizada quase inteiramente por máquinas. O equipamento de colheita escava tanto a terra quanto a raiz da cenoura para fora do solo. Imediatamente após sair da terra, as cenouras de cor laranja vibrante são levadas para a esteira. Aqui ocorre o passo de limpeza inicial, onde a terra aderida e a parte das folhas excedentes são removidas gradualmente enquanto a cenoura continua a se mover. Quando já estão relativamente limpas, cada cenoura desliza para baixo e enche os recipientes de armazenamento. Graças a estas máquinas, o agricultor pode colher toneladas de cenouras em apenas um dia. O próximo local é um cafezal no Brasil. Este país ocupa atualmente cerca de 40% da produção global de café. Ao entrar na temporada de colheita, a máquina vibradora de café entra em operação. A máquina envolve o tronco da árvore e vibra fortemente através de eixos rotativos equipados com dentes de plástico macio, fazendo com que os grãos de café presos nos galhos caiam. Os frutos caídos são coletados imediatamente em recipientes através de um tubo de descarga. Com uma velocidade superior, a máquina pode colher milhares de hectares de café em apenas algumas horas, muitas vezes mais rápido que os seres humanos, atendendo às exigências do mercado. Diferente de outros tipos de produtos agrícolas, a colheita de bulbos de flor frésia exige uma coordenação entre seres humanos e máquinas. Primeiro, uma escavadeira é introduzida para revolver a terra e trazer os bulbos para a superfície, expondo cada bulbo que estava profundamente sob a camada de terra seca.
Logo em seguida, os agricultores se curvam para pegar cada bulbo, fazendo uma verificação rápida e colocando-os em cestos que carregam consigo. O trabalho repete-se incessantemente sob o sol forte. O suor ensopa as costas da camisa, mas o ritmo da colheita continua, pois cada cesto cheio é mais uma parte do resultado de uma temporada de cultivo que se estendeu por muito tempo. O processo de colheita de aipo também exige uma combinação rítmica entre seres humanos e máquinas. Primeiro, os agricultores usam facas afiadas para cortar rente à base, separando cada maço de aipo do solo em um movimento decidido. Imediatamente após o corte, o aipo é colocado em uma mesa de lavagem móvel montada no meio do campo. Aqui, eles passam por uma lavagem preliminar com água limpa. Depois disso, os maços de aipo são embalados diretamente em sacos no próprio campo. Essa forma de trabalhar ajuda a garantir a qualidade do aipo, encurtando o tempo entre o campo e a etapa de consumo. O próximo produto é a beterraba. Este tipo de raiz é geralmente colhido com máquinas modernas. Quando a máquina avança, a lâmina de escavação desce até a camada de terra, levantando toda a beterraba para fora do solo. Logo em seguida, a beterraba é levada para o sistema de esteira. Durante o movimento, as barras da peneira vibratória funcionam continuamente, ajudando a remover terra aderida e pequenas pedras que vêm junto. Depois disso, a beterraba continua a mover-se pela esteira inclinada. A partir daqui, fluxos contínuos de beterraba caem no compartimento do caminhão que corre em paralelo, preparando-se para serem levados para a fábrica de processamento. Finalmente, vamos ver como os agricultores colhem a raiz de lótus. Eles precisam entrar na camada de lama macia, o que torna cada movimento pesado e lento. Sob a lama turva, eles seguem cada segmento da raiz de lótus que está profundamente no fundo. Nos locais difíceis, pás e jatos de água são usados para agitar a lama, ajudando a expor as raízes de lótus que ainda estão escondidas por baixo. Ao encontrá-las, cada raiz de lótus é puxada da lama e, em seguida, a camada de terra aderida é lavada ali mesmo. Depois disso, são organizadas em maços e levadas para o ponto de coleta. Os campos não apenas alimentam o presente, mas também decidem o futuro da humanidade. Se você achou este vídeo útil, não esqueça de clicar em curtir, inscrever-se e compartilhar para que mais pessoas entendam o verdadeiro valor da agricultura moderna. Olá e até breve nos próximos vídeos.